Gente, essa é a Nininha, uma amiga muito querida, com uma história de vida tão interessante. E hoje ela está aqui para compartilhar tanta coisa conosco. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui hoje se achando mais prendada, mais prendado, mais saudável, só de aprender. Porque a Nininha é Será? uma das. Nininha, você é uma das pessoas que eu conheço que mais mostra pra gente o quão descomplicada uma boa comida pode ser. Descomplicada, saudável, a gente não precisa ser uma expert. Até brinquei ontem, falei, gente, até eu aprendi, vocês podem aprender também. É, A Tati, verdade. da Gastronomia. Beijo, Oi, Tati. tá. Ai, ô, Cris e seguidores nossos que estão aqui, obrigada pela presença. Tomara realmente que eu possa inspirar cada um de vocês aqui nessa jornada da simplicidade da vida, porque não é só na cozinha, não, Cris. É como eu me achei mesmo como pessoa, sabe? Tentando ser mais simples mesmo, ter menos coisas, sabe, sendo colocadas assim para dentro da gente em todos os sentidos. Foi o caminho que eu senti que eu tinha que percorrer, com o pé no chão, sabe? Com estrada de terra, assim, com o pé no chão, mais devagar mesmo, porque eu vinha numa vida muito acelerada, assim, com muitos filhos, né? Muito trabalho, muita coisa sem parar para perceber coisas sobre mim mesmo. E o alimento foi a forma que eu encontrei, porque era o que eu sabia fazer, apesar de trabalhar com doces, mas era o alimento, a forma que eu encontrei de procurar saber o que era importante naquele momento. E naquele momento era importante buscar a simplicidade. E que casa muito bem com o que a gente vive hoje, né? Porque as pessoas hoje, elas precisam de saúde, elas precisam de simplicidade e praticidade na cozinha. Então, Sim. quem sabe realmente eu posso ajudar algumas pessoas a encontrar esse caminho, cada uma dentro do que é possível para cada uma, porque não tem regra, né, Cris, para Sim, nada, nada. sim. Cada uma no seu, nas suas possibilidades. E antes da gente começar, eu quero contar para vocês uma coisa muito interessante a respeito da Nininha. A Nininha é nutricionista de formação, né, Nininha? Mas ela, a Neninha tem uma carreira muito bem sucedida, onde ela põe a mão, tudo dá certo. E durante quase 20 anos, ela era assim o nome dos doces, dos bolos, dos casamentos do Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, então, era uma loucura. E ela resolveu desacelerar. Ela tem 4 filhos, ela resolveu diminuir o ritmo dela, ela resolveu aprender a cozinhar. A primeira vez que eu fui perguntar para a Nininha, né, quando eu comecei a pedir a comidinha dela, e eu falei, Nininha, como é que isso aconteceu? Ela falou, Cris, eu não sabia cozinhar. Eu sabia fazer doces, eu sabia fazer bolos, cozinha mesmo, nunca. Ela falou, eu me meti ali e comecei a aprender a fazer. Uma hora você erra, outra hora você acerta, você vai ficar repetindo aquelas coisas. Então, eu falei brincando, né, em relação a mim, e eu falo isso como um incentivo para todo mundo. A Nininha também começou, não vou dizer que ela começou do zero, porque ela não começou do zero, ela já tinha uma noção, né? Mas cozinhar mesmo para ela, para a família, fazer uma cozinha e um alimento saudável para o corpo, foi um momento novo da sua vida, né, Nininha? Foi. E foi um meio de eu encontrar também um pouco mais de saúde, porque eu também nem percebia assim, os ritmos normais do nosso corpo. Eu também, a correria era tanta que eu também nem percebia. Eu passava, às vezes, assim, semanas sem ir no banheiro. Eu nem percebia se eu dormia bem ou não. Eu não percebia se eu comia com fome ou não. Então, são pequenas coisinhas assim que a gente vai escutando, que a gente vai parando, que a gente vai começando a perceber e ter consciência de que é muito importante para a gente na nossa vida essas pequenas coisas, né? Sim. Pequenas, gente, é tudo, Cris, é tudo muito pequeno, assim. Eu não sabia cozinhar, sabia não, amiga, não é que eu tinha noção, eu sabia fazer bolo, eu sabia ser até hoje, né? Porque eu gosto de pessoas, então eu amo pessoas. Então, o que eu fazia depois de anos, né, quando eu já tinha uma equipe grande na cozinha, era atender meus clientes, ou escutar o sonho deles, ouvir do próximo casamento, ouvir do batizado, ouvir da festa de 15 anos. Era isso que eu gostava dos clientes.
E depois eu ia lá e realizava o que eles tinham me pedido, mas hoje o que eu gosto ainda é de cuidar de vocês, é de te mandar comida, é de pessoas. O que eu gosto é de pessoas. Só que hoje, graças a Deus, eu posso talvez ajudar um pouco mais, porque eu trago um Sim. pouquinho de consciência. Pouquinho, gente, é tudo pouquinho, não é nada mega grande, blaster, assim. Vocês precisam só de um pouquinho. E aí eu fui estudar Ayurveda. E o Ayurveda trouxe todo esse entendimento de como realmente tem que ser pouquinho, coisas diárias, pequenas mudanças diárias que lá na frente vão te levar a fazer o seu intestino funcionar, a fazer você dormir bem, a você passar a perceber agora eu estou comendo porque eu estou com fome, ou porque eu estou ansiosa, ou porque eu estou com vontade de comer. São coisas diferentes, sem julgar, entendeu? Mas você vai passar a pôr nome nas suas coisas. Sim, e olha, gente, foi por causa da Neninha, por exemplo, quando eu peço o detox dela, ela faz uma vez por mês. Então, você recebe as comidinhas, né? Não tem proteína animal, então é vegano, né, Neninha? A gente pode É dar esse vegano. nome, né? É vegano. É vegano, então uma vez por mês você recebe todas as comidinhas. Todo dia ela manda, aí chega tudo bonitinho, a letra dela escrita no saquinho, alguma mensagem bonitinha. Ela que me ensinou a acordar e tomar água quente com as gotinhas de limão, e que agora eu acrescento um pouquinho de sal rosa. É Ah, ótimo, é, tá? a raspagem de língua, assim, que a gente acorda também de manhã, com o limpador de cobre, que foi você que me deu. É. Então, o que ela fala procede. São atos e coisas pequenas que a gente começa a fazer no dia a dia e que a gente percebe uma mudança grande na nossa É. saúde, na nossa maneira de alimentar. Mas então vamos começar, Neninha, porque eu tô Vamos. louca para aprender coisas diferentes com você. Vamos. Então, o que que eu acho o mais importante para vocês que estão nos escutando agora, assim? Eu sei que é difícil, às vezes na correria do dia a dia, a gente ter vamos dizer assim, não quero dar nomes assim, errado, correto, mas uma alimentação mais funcional, mais saudável, porque ao longo do dia a gente tem outras coisas para fazer, a alimentação acaba ficando meio que terceirizada. Então, na hora que a gente vai escolher o que comer, é o que é mais prático, né? Não tem outra fórmula. Então, o que eu queria trazer para vocês é um pouco dessa organização que a gente pode ter na nossa cozinha, pensando sempre que a gente vai ter fome e que a gente precisa todos os dias se alimentar bem dentro da possibilidade de cada um, né? Então, o que que eu trouxe para vocês? Coisas que eu acredito, né? Então, assim, dicas de temperos que eu falei para a Cris que eu ia dar, dicas de chás, dicas de molho base para vocês terem na geladeira para preparar um macarrão, mas aí pelo menos é o seu macarrão que você está sabendo que tem, né, na panela. Vou mostrar meu jantar para vocês que eu fiz aqui para as minhas filhas e para Ah, mim, que a gente vai jantar daqui a pouco. Aliás, talvez daqui a pouco toque a campainha. É um minuto, eu vou só virar a chave lá que a não Mel tem vai chegar, problema. tá? Esqueci de deixar a chave lá fora. E é isso, eu vou trazer, quem sabe, aqui algumas ideias para vocês. Vou até pegar um chás aqui na gaveta, peraí, eu estou dentro da minha cozinha e a gente vai aqui, melão de São Caetano. Eu acredito muito no poder do chás, Cris. É verdade, Nininha. Bom, todos os dias você manda um chá novinho pra gente, de alguma coisa diferente. Aí, e ela avisa, ó, esse é para amanhã, ó, esse é para noite. E por quê, Nininha? Tem essas horas diferentes? Eles atuam Tem. de maneira diferente? Tem, porque assim, as especiarias, eu gosto muito de usar as especiarias no Ayurveda, porque as especiarias, elas acrescentam um sabor que aquele alimento não tem. Ou elas trazem um equilíbrio para aquele alimento. Vou dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um arroz. A gente vai cozinhar lá um arroz. O que que é o arroz? O arroz, no Ayurveda, é considerado um sabor doce. E para quem nunca ouviu falar disso, rapidinho eu vou só explicar que no conceito de nutrição do Ayurveda, a gente se alimenta através dos 6 sabores. É isso que, segundo o Ayurveda, vai nos nutrir, vai fazer quem a Cris ser a Cris, eu ser eu, depois de tudo digerido lá, aquele processo lindo do nosso corpo de digestão e da nossa absorção, é o que vai fazer a gente ser quem a gente é. Então, a gente precisa ser nutrido com 6 sabores. Porque os 6 sabores contêm os 5 elementos, e nós somos formados dos 5 elementos. Então, se a gente come os 6 sabores,
a gente está formando o nosso corpo como um todo. Então, por exemplo, a gente vai fazer um arroz, e o arroz é um cereal que é um sabor doce. O sabor doce ele é composto de terra e água. E uma pessoa que é mais cafa, que é uma pessoa que está mais cafa naquele momento, que tem mais terra e água no corpo, se ela coloca, por exemplo, um gengibre em pó e uma semente de mostarda no arroz, pronto, aquele arroz já passa a ser permitido para ela comer, porque ela já otimizou, já equilibrou aqueles sabores para o corpo dela, entendeu? Então, não tem nada que não possa no Ayurveda, mas tem o que é melhor ou pior para a gente conseguir digerir. E como a gente tem que conseguir digerir absolutamente tudo que a gente come, porque o que não é digerido vira toxina ou gordura no nosso corpo, então a gente tem que pensar que a gente quer ter uma boa digestão. E eu não falo só de digestão aqui de alimento, não. Isso também eu vim ter consciência ao longo, depois de muitos anos, que é de tudo que a gente vê, de tudo que a gente escuta, né? De tudo que a gente vive, que põe para dentro de alguma forma da gente. A gente Tudo vai é alimento, né, Nininha? Para alguma alma, hora para mente, para o a gente vai corpo. precisar digerir, né? Então é isso. Que momento que a gente vai querer ter? Estou mudando aqui de lugar, tá, gente? Porque eu separei aqui umas coisinhas para você. Que bom, Nininha. Vamos lá. Então, vamos lá. O que eu queria falar assim de manhã, Cris? Eu pensei em começar pela manhã, porque assim, Ótimo. quando a gente acorda de manhã, eu gosto muito de falar para as pessoas assim: você come porque você tem que comer, porque você vai sair e depois não vai ter o que comer, ou vai ter fome, ou você come porque você acorda com fome. São duas coisas diferentes, né? Então, se a gente acorda e não tem fome, a gente não vai comer. A gente vai tomar as nossas gotinhas de limão e a gente vai dar para o corpo um espaço até chegar a nossa fome, né? E esse espaço é muito importante para o corpo. Os 5 elementos do Ayurveda é o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. O espaço, todos esses elementos, eles são formados através do espaço. O espaço é o primeiro, o espaço é o mais importante. Se a gente não dá espaço no nosso corpo, se a gente não respira, se a gente não dá um E como as espaço, outras coisas vão se não tem como manifestar, as né, outras Nininha? coisas se manifestarem, Exatamente. entendeu? Então a gente precisa de espaço na nossa vida. Então pensa isso de manhã. A gente deu espaço para o nosso corpo, a gente está dando espaço para o nosso corpo. Às vezes a gente come à noite, 8, 9 da noite, 10 da noite, às vezes 6, 7 da noite, a gente já está comendo de novo, não deu nem 8, 9 horas de intervalo, né? E então é isso. Acordou, não tem fome? Toma uma aguinha, toma um Alguém chazinho, até toma. perguntou, Nininha, se você puder falar sobre isso. Elas pediram para você falar o que eu disse que você me falou, da água quente pela manhã com as gotinhas de limão. Por que a água quente pela manhã com as gotinhas de limão? Porque depois, quando a gente acorda com o corpo frio. A gente acorda com o corpo mais frio e mais seco. Então, a água com limão, o que ela faz? Ela já umedece o nosso corpo, morno, porque vai aquecer, e o sabor ácido do limão, ele tem um movimento descendente no nosso corpo. Então, isso pode ajudar a gente, por exemplo, ir ao banheiro. Entendeu? A fazer o nosso peristaltismo funcionar. Isso não é uma vez, não é 2 vezes que você toma, né? Todos os dias. É todos os dias como um hábito. Então você acorda, você prepara meio copinho de água morna, um pouquinho morninha, umas gotinhas de limão. Vocês podem perceber que às vezes vocês vão ter mais vontade de mais limão, às vezes menos limão, não tem uma regra. Eu, às vezes, tomo só água, nem quero limão. E é isso, você começa a perceber. Quero limão, não quero limão, mas é basicamente isso, porque o sabor ácido ele tem um movimento descendente no nosso corpo. E é bom a gente dar um tempo, né, Nininha? Uns 20 minutos, 30 minutos. Quem está em jejum, Isso, fica em jejum, até você fazer a sua primeira alimentação. o espaço, né? É. Então, pensa no espaço, gente. Pensa no espaço, que é o elemento mais importante que a gente precisa ter assim dentro do nosso corpo, porque os outros eles vêm do espaço. Sem espaço, o ar nem circula, né? Se a gente fica querendo colocar um monte de coisa, não tem nem como o ar circular aqui dentro. Se o ar não circula, não tem fogo, né? Se não tem fogo, não tem água.
Se não tem água, não nutre a terra, né? E a gente é terra, né? A gente é isso, a gente é cor. Ô, Mel, pode levantar. Gente, a Mel chegou. Engaja... Oi, Mel! Ela chega verde de fome da ginástica olímpica. Já tá tudo pronto. Então, Nininha, alguém está perguntando se pode colocar vinagre de maçã ao invés de limão. Pode colocar vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele também é um sabor ácido, né? E o vinagre de maçã é muito usado para limpeza de fígado, né? Quem faz aquelas limpezas de fígado, de pedra do fígado, usa muito vinagre de maçã, com litros de água, assim, durante o dia. Eu nunca fiz, não. Mas eu sei que quem faz usa. Mas assim, também não precisa ser uma regra, né? Porque de vez em quando você põe, de vez em quando você não põe. Enfim, vai sentindo, gente. Vai sentindo como o seu corpo funciona melhor. Pois ficou bom, tá bom, põe 2, 3 vezes semana. Vai sentindo, isso que eu sugiro, né? O que você faz, você tem que sentir se é bom para você. Porque pode ser bom para o outro, mas não para você, né? Então, o que eu penso, assim, de manhã? Então, você acordou e tá com fome, precisa comer. Então, assim, Cris, eu sempre gosto de ter um pão de boa qualidade dentro do meu freezer ou dentro da minha geladeira. Gosto de ter uma farinha que eu adoro, que é uma farinha de arroz vermelho. A farinha de arroz vermelho, ela é uma farinha extremamente rica e nutritiva, mais que todas as outras. E eu gosto de fazer uma panquequinha dela, que eu só misturo essa farinha com água, sal e orégano. Faço uma pastinha e coloco na frigideira, assim ela vira uma panquequinha, que é muito nutritivo. E aí pode colocar um pouquinho de pó de gengibre, pode colocar uma pimentinha, pode colocar um sal. Gosto muito de aveia em flocos. Não sei se você chegou a pegar o dia do detox que tinha panquequinha de aveia. Sim, sim. Lembra da panquequinha de aveia? Então eu gosto Lembro. muito de fazer, que também o ingrediente é só aveia. E outra coisa, né? Tentar também diminuir os ingredientes, a quantidade de ingredientes, né? Então, o que eu trouxe? Eu vou mostrar para vocês, ó, um pão lindo. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, ele tá todo em fatias. Então, você só tira 1 ou 2 fatias do que você quer e volta para a geladeira ou volta para o freezer. Das meninas da Detox Market, acho que você compra coisa lá. Sim, compro. Da Andrea, da Detox Market, adoro. Ela tem mini pãozinho, ela tem várias coisas que é bom ter no freezer, caso a fome venha de manhã. Então, sabe uma outra coisa que eu compro delas? O bolo de cacau e coco, porque aí a hora que me ataca, às vezes, uma vontade de doce, eu deixo ele no congelador. Eu tiro uma fatia, coloco na tostadeira elétrica, né? Deixo ela lá como se fosse uma torrada. A hora que pula, eu como aquele bolo quentinho. Que é tudo natural, gente. Não é farinha de trigo, não leva açúcar, enfim. Aí eu como sem culpa. Então, exato. E precisa, então, se programar e pensar que a fome vai vir. E a hora que a fome vier, o que a gente vai ter de opção ali mais saudável? O que mais que eu gosto? Eu gosto de ter, às vezes, fruta, maçã, couve, gengibre, limão, para bater, às vezes, um suco. Quem é pita, assim, tipo, e acorda meio... Às vezes eu acordo quente, sabia? Às vezes eu acordo assim, me sentindo quente. Ainda no verão, isso pode potencializar. Então, faz um suco. Tem aí na geladeira massa verde, limão, gengibre. Bate um suco com uma folhinha de couve, se não tiver... Não bate com couve, põe um pouquinho de chia no suco, deixa hidratar. Então, eu gosto de ter essas opções assim de manhã. Um cafezinho preto, às vezes, só com TCM, né? Da nossa, que a Camila toma sempre, da nossa musa inspiradora. Então, cafezinho preto com TCM, uma manteiguinha Git, segura também mais horas em jejum. Então, isso, gosto dessas opções assim. Depois... Nininha, explica de novo essa panquequinha. Você está me ouvindo bem? Quando você falou das panquequinhas, eu vejo a Ale Feltri também fazer, acho que ela está aqui com a gente também, nos ouvindo. A Ale está aqui? Tá.
Ah, Aquelas panquequinhas que você faz, que você mistura na hora, que você coloca na... Como chama Ah, aquilo? Da maquininha lá de Tostex? eu aprendi com a Lê. Ela fez um café da manhã para mim na casa dela, maravilhoso, o melhor café da manhã do mundo, E assim. eu vejo que você também vai mudando os ingredientes. Um É, dia você faz com essa farinha vermelha, outro dia você faz com aveia. E é bom que a gente pode colocar um gosto doce ou salgado, dependendo também da vontade, né? Porque eu tenho isso. exato. Gente, anota aí. Agora, ó, se a Lê tá aqui, ela me ensinou assim, de boca, e eu guardei a receita e fiz, deu certo. É Você um vai falando, pouquinho eu vou de escrevendo. tofu, um Ah, pouquinho de tofu, um pedacinho de tofu. Aí no tofu você rega com azeite e coloca uma colherzinha de alguma farinha. Eu tenho farinha de aveia, tenho essa farinha de arroz vermelho, pode ser uma farinha de arroz normal, pode ser uma farinha zaia, por exemplo. Aí mistura lá, tempera com sal, ervinhas que você quiser. Tem que ficar uma bolinha. Vai amassando com o garfo e vai fazendo depois com a mão uma bolinha. O segredo é esse que eu vi que a Lei faz. Fica uma bolinha. Da bolinha, você coloca na chapa. Eu coloco nessa aqui, ó, Cris. Vocês estão vendo daí? Vocês estão vendo essa chapa aqui? eu escrevi aqui para as pessoas, que aí as pessoas dão print. Ó, É, gente, quem deu print? aqui, ó. Exatamente, é essa que é uma tostadeira, uma maquininha dessa que a Isso. gente faz tostex, né? Aí, Aí, gente, dá print depois, coloca lá a receitinha, pode taguear a gente, porque aí é bom que eu reposto para quem vai assistir boa, depois. boa. Aí coloca a bolinha nessa chapa e fecha. Dela vira um biscoitinho, assim, uma torradinha maravilhosa, maravilhosa. E aí, se você quiser ela com sabor mais doce, você vai colocar canela, não põe o sal, e aí você põe um pouquinho de canela, um pouquinho de cravo, um pouquinho de cardamomo, você põe um pouquinho de cacau, ela fica de chocolate. Cris, juro, é muito legal para É cozinha, gostoso, né? É. porque sim, a criatividade não para. E vocês vão ver, cada vez que vocês começam aí, vai vindo mais coisa na cabeça. Não, sei lá de onde surge. Vai surgindo, porque hoje em dia também a gente escuta tanta coisa, né? A gente vai É vendo tanta coisa. verdade, é verdade. Uma Obrigada que você coisa lembrou que. Sim, dessa torradinha. Essa torradinha é e maravilhosa. uma coisa que eu também aprendi com você e que eu vivo repetindo, mas, Neninha, de verdade, eu acho que eu faço quase todos os dias na minha casa. De 7 dias eu não deixo de fazer, eu devo deixar de fazer tipo 2, O que é quê? cortar os legumes, colocar na assadeira, colocar um pouquinho de azeite e jogar o tempero por cima. Eu como todos os dias, Todo dia. Neninha. Ah, mas agora eu já tenho outra dica, porque eu já imaginei outra coisa. Peraí, a gente, eu vou baixar a cortina aqui que eu não tô gostando disso aqui, não. Ficou um fundo mais bonito. Ai, agora tá mais bonito. Ó, eu, Cris, e todo mundo que está aqui nos escutando. O que o Ayurveda fala, né? Que a gente se equilibra com o oposto, né? Eu tenho percebido que o clima está muito seco. Não sei se vocês têm sentido essa Sim. secura do clima. Como que eu percebo isso? Eu vou germinar meu feijão, por exemplo. Até tenho ele aqui na geladeira, depois se quiserem eu mostro para vocês. Eu ponho lá a aguinha no feijão. Gente, 2 horas depois que eu escorri ele, ele tá seco, seco. Assim, parece que eu nem molhei. Então, o que eu comecei a pensar? Quando a gente coloca agora, nesse clima legume no forno, a gente está secando a água do alimento também. Então, Sim. agora é melhor, eu tô achando assim, melhor, intuitivamente falando, de assar com um pouquinho de água na panela, ou no vapor, Hum. porque assim você acrescenta e não tira a água dos alimentos. E aí equilibra com o clima seco aqui de fora, entendeu? Então, uma dica que eu dou assim, começa talvez agora, nesse período mais seco, pega todos os seus legumes, corta e coloca numa panela com um tiquinho de água, assim, só um fundinho, para não para os nutrientes não se perderem na água e você não precisar jogar toda a água fora. E Sim. aí ele vai cozinhando, você vai pondo água aos pouquinhos, ele vai cozinhando com aquela aguinha. Ou quem tiver a panela de vapor, coloca a água embaixo, coloca a cestinha em cima e cozinha os alimentos no vapor. Depois você tira esses alimentos do vapor e aí você rega com bastante azeite, sal, aí você põe orégano, põe lemon pepper. Vou mostrar também todos os meus temperos favoritos Temperinhos. para vocês.
E aí pensei isso, assar é ótimo também, mas talvez agora que o clima está muito seco, não, tanto que nos meus detox agora eu não tô assando mais nada, eu tô fazendo tudo no vapor, tudo na panela, assim. As suas saladinhas também são muito gostosas e muito simples, Nininha. E eu acho que também um dos segredos são os molhinhos que você faz, que você inventa, porque aí qualquer coisa É você verdade. pode fazer e vai ficar gostoso, né? É verdade. Os legumes, as hortaliças, as folhagens, tudo que você coloca ali e depois acrescenta um pouco desse molhinho, vai ficar saboroso. Então, eu vou dar uma outra dica. Ai, Cris, é muito fofa, porque você está lembrando assim de coisas importantes. Então, eu vou dar Que uma outra bom. dica. Cadê minha. Aqui, ó. Eu amo usar isso, que é um molho de. É um melado de Romã. romã. É. E isso daqui, para qualquer salada, eu amo usar isso com repolho roxo. Eu guardei meu repolho, mas o que eu faço? Eu pego o repolho, teve nesse detox, inclusive. Vocês sabem o que é mandolim? Você sabe o que é mandolim? É bom você explicar, né? Que é aquele aparelho. Bom, conta você, né? Olha eu aqui, a dona da Isso, live. isso, Isso. tá? O mandolim você regula aqui A grossura, a a espessura, né? grossura. Então eu pego o repolho e eu passo aqui, ele fica fino, fino, parece tipo um macarrãozinho cabelo de anjo. Aí eu faço um molho com melado de romã, um pouquinho de azeite, diluo com um pouquinho de água, sal. E uma outra coisa que eu gosto de usar, vou mostrar para vocês. Mel, você pode pegar aí na porta da geladeira para mim essa pasta de tamarindo? Isso. Deixa eu ver. Essa. Essa? Aqui de tampa amarela. Obrigada, amor. Essa pasta de tamarindo, Cris. Nininha, eu Isso tenho tudo, você não tá entendendo. Você tem? Você Neninha, eu tem? aprendi mesmo, minha filha. Não tô falando da boca pra fora. Gente, eu emagreci. No começo da quarentena eu brincava. As pessoas falavam, como que você tá mais magra? Eu perdi 4 quilos. As pessoas falavam, como que você tá mais magra? Eu falei, se você estivesse na minha casa comendo a minha comida todo dia, você também ia emagrecer. Mas aí, depois do segundo mês, eu dei uma guinada, que eu falei, isso não vai ficar desse jeito, não. Eu vou aprender, vou fazer as coisas que eu gosto e vai ser tudo assim, tudo saudável. Então, eu assisto você, aprendo muito com o Flávio também, né, da Pura Vida. Muita, Eles né? têm muitas receitas lá também, que eu Tem. replico bastante. E aí, Nininha, todos esses ingredientes que você tem aí, eu tenho também, tô até orgulhosa. Ai, que delícia! Cris, esse molho é muito bom para pôr em cima de um peixe, para pôr em cima de qualquer legume, verdura, qualquer salada. É pasta de tamarindo, melado de romã, um pouquinho de azeite, um pouquinho de água e sal. Nossa, em cima do repolho roxo, gente, fica a melhor coisa do mundo. Que Do delícia. mundo. Aí, que mais? Você O falou do de molhinho, tofu, o de tofu não, o de miso, tahine. que eu amo. Tá. O molho de missô, gente, isso é outra dica maravilhosa para fazer. É missô, dilui Miso, que vocês vão comprar também no supermercado. Tudo tem no supermercado, gente. Se não tiver em tudo. um, vocês vão achar em outro, mas é tudo de supermercado. Não tem nada de coisa difícil de achar. Por Gente, o favor. missô é a pasta de soja fermentada. Então, ela é bem salgadinha, ela tem aquele sabor umami, sabe? A essência do sabor, que é o que pulsa na sua boca, assim. E eu adoro ter na geladeira, porque o meu queijo vegano, que tem aqui no meu Instagram, como que tem uma faixa de queijo vegano, até postei ontem. É uma outra coisa que eu gosto de ter na geladeira, porque ele dura pelo menos uns 7 dias. Ele é feito à base de castanha de caju, pasta de missô e levedura nutricional. Então, é um sabor, assim, maravilhoso. E o que eu faço? Quando eu tenho ele na geladeira, as meninas querem um macarrão, por exemplo. Então, eu tenho aí minha massa saudável, que hoje em dia existem massas maravilhosas no comércio aí, no mercado. Eu falar, não esqueci o nome. Para comprar. Então, faço a massa, pego esse molho, que ele é meio até uma cor meio branquinha, coloco o molho de tomate, ele fica um molho rosé. Gente, fica um macarrão, assim, o melhor macarrão do mundo. Toda vez que eu como, eu falo, por que os restaurantes não servem isso? Por que ninguém tem esse molho? Por que tem que ser molho branco, né? Do creme de leite, que a gente não tolera o leite. Por que tem que ser isso? Então, assim, esse é uma outra dica que eu dou. Pasta de missô, ter em casa. Pasta de missô, levedura nutricional, que para quem não conhece também,
ela substitui o queijo nas preparações para quem não come nada de lactose nem caseína. E castanha de caju hidratada. E aí a receita tá aqui. Aí vocês vão lá e façam o queijinho vegano de vocês. Aqui no meu Instagram ele está em formato de bolinha. Mas quanto mais água você põe, mais líquido ele fica e ele pode virar um molho. E eu faço também molho branco do inhame. Esse você já fez? Não, esse eu nunca Não? fiz. Não. Molho branco do inhame. Então é inhames que a gente cozinha. Aí, em vez da castanha de caju, você faz com a base de inhame. Ai, deve ser bom, hein, Nininha? Eu acho que eu vou gostar ainda mais do inhame. Do inhame, porque o inhame, tem gente também que não quer comer muitas oleaginosas, né? Que a castanha de caju nem faz tão bem para algumas pessoas, eu sei. E o inhame, ele é um super depurativo do nosso sangue também. E para quem está nos assistindo também, que quer engravidar, ele traz fertilidade, viu, para nós mulheres. E excelente para a pele, né, menina? Excelente para a pele, porque ele limpa o sangue, ele é um depurador, né? Então, o que a gente faz quando a gente começa a comer esses alimentos, Cris? Você que falou da pele, e aí eu falo da pele vinda do sangue, né? Que é um reflexo do nosso bom sangue. É a gente começar a pôr uma vassoura no nosso corpo, no sentido de pensar que a gente comendo tudo isso, a gente está comendo fibra. E quando a gente não come esse tipo de alimento, na maior parte das vezes, na maior parte das nossas refeições, a gente deixa de ter fibra no nosso corpo. E aí não põe para fora, aí não tem, a vassourinha não funciona, né? A gente precisa realmente... E, Nininha, eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que tem muitas mães aqui nos assistindo, mães, pais. O bom disso tudo, gente, vocês não têm ideia da quantidade de receitas que eu faço. Então, por exemplo, aqui o molho branco. A gente não está usando creme de leite, a gente não está usando nada que pode fazer mal, ou que pode engordar, ou que pode entupir a artéria, nada dessas bobagens. Está usando coisas que são nutritivas, que fazem bem para a saúde. Então, a criança come, ela só sabe que aquilo está gostoso. Ela não sabe que é de inhame, ela não sabe que é da castanha, ela não sabe que é... E eu faço isso, às vezes, com beterraba para fazer molho vermelho. Sabe, Nininha? Eu cozinho, às vezes, junto, assim, para dar um gosto. E como você falou, soltar fibra, outros minerais, coisas boas. Porque o importante é isso, tudo está presente na nossa alimentação, né? Tudo. Variedade de cores. Tem um livro, tem esse livro aqui, ó, vou pegar para vocês verem. Tá. Eu também, aqui, ó. A Cá Camargo está falando, eu faço, não conto nada para os meus filhos, eles adoram. Então, mas ó, eu acho que tem que contar. Eu sou da opinião de que tem que contar. Nininha, se pergunta, eu falo. Se não pergunta, eu não falo nada. Eu deixo comer. Cris, a Adriana, você conhece minha irmã, né? Adriana. Muito, aham. A Adriana, ela punha assim, praticamente o supermercado inteiro dentro do feijão dos meninos dela. E eles nunca souberam. Eu falava assim, gente, eles precisam saber, esses meninos, eles davam conta para eles que eles comem. Não, de jeito nenhum. Eu ficava tão horrorizada com isso, que eu acho que, assim, precisa ir no supermercado e mostrar o que é o inhame. Deixa ele escolher, deixa ver que cor você quer comer hoje. Vamos por cor? Vamos por alimento? Conta uma história, mas faz saber. Eu fui fazer a consultoria na casa de uma amiga minha outro dia e eu fiz o estrogonofe com molho de inhame. A cozinheira fez o estrogonofe do jeito que ela faz, não mudou nada, refogou o frango, com frango mesmo. Refogou o frango, pôs a mostardinha, pôs o ketchupzinho, ela deixou o frango sequinho. Aí eu fui lá e joguei o molho, em vez de jogar o creme de leite, joguei o molho de inhame e eles chegaram da escola. Nunca vou esquecer. Aí ele chegou o menino primeiro sentou e a gente pôs o estrogonofe no prato dele. Eu falei, olha, é um molho diferente, mas eu quero ver se você gosta. É a mesma receita. Eu falei, só mudei o molho. Aí ele comeu, ele falou assim, nossa, isso aqui tá muito bom. Aí a irmã dele chegou e ele falou assim, nossa, Laurinha, come, tá muito bom, você não sabe que tá bom. Porque é gostoso de verdade, vocês não vão fazer uma coisa ruim. Não, é delicioso mesmo. É delicioso, de verdade. É. E você falou da beterraba, e tem esse livro aqui da Tatiana, dessa mulher incrível que cozinha maravilhosamente bem. Eu também. a conheci, ela tinha um restaurante no Morumbi, não era?
Ela tem, chama Moinho Tem de ainda? Pedra. Isso É. mesmo, eu a conheci. E aqui tem um molho que chama molho beta-caroteno, que é um molho de macarrão feito com beterraba, cenoura e mais algum terceiro ingrediente, eu esqueci. E Cris, não você é o não sabe o que é tomate? isso? Não, não lembro o que é. Acho que é tomate. Acho que é. Você chama molho beta-caroteno. Tá aqui. Eu posso até passar a receita aqui para vocês Tá à bom. tarde. Aqui. Me lembra, porque é um molho Tá, e a delicioso. Paty está pedindo para passar o molho de inhame. Tem duas perguntas aqui para você responder. Eu sei que você está numa sequência, mas eu vou te falar. Não, Primeiro é maneiras da gente preparar o inhame, para você dar sugestões. E a segunda, pessoas que têm o intestino preso, o que, que elas podem comer, né? Como que elas podem preparar as fibras para elas poderem regularizar o intestino. tá. Então, ó, o inhame tem nos meus destaques, tem molho de inhame. Tem o passo a passo de como eu cozinho ele, de como descasca, como bater. Tem aqui nos destaques o molho de inhame. Agora, uma outra receita que eu faço aqui também para as meninas e para mim, que eu adoro, até não deixei elas comerem tudo porque eu queria mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Eu vou até pegar aqui com o pegador, ó. A gente cozinha o inhame. Oi, amor. Onde tá aquele negócio de bater? Tá aqui. Ô, Cris, eu cozinho o inhame com casca, aí depois eu descasco, corto em medalhõezinhos, em tirinhas redondas, e aí ele fica grelhadinho assim, ó. É Ó. quando você põe na, tipo uma frigideira, que você coloca Ponho um na pouquinho frigideira. e deixa ele ficar douradinho, né? Isso, mas eu gosto de grelhar ele com uma coisa em especial, que é a manteiga ghee. Ah, Muda tá. tudo, muda tudo. Ela fica docinha. Nossa, você põe um sal, você põe umas ervas. Nossa, gente, juro, fica assim, batata doce e inhame feitas desse jeito. Pode A fazer. batata doce eu fiz. O inhame ainda não. O inhame eu fiz Grelhadinha ele assim, assado e eu gosto dele cozido. Eu gosto quando a gente cozinha e eu gosto de comê-lo temperadinho. é maravilhoso. Mas você já grelhou na manteiga ghee? Então, o inhame eu vou fazer agora na manteiga ghee. Eu fiz a batata doce e ficou uma delícia. Maravilhosa, É, docinha, é, né? Muito é. bom. O inhame fica parecido. Então é isso. Tem o molhinho, tem os destaques aqui, o passo a passo do molho para quem perguntou, que Tá, você falou? ó, Fátima, a Fátima tá perguntando também. Quando acabar a live, vocês entram no perfil da Nininha, vão segui-la, quem ainda não segue, e Por vão favor. pegar as receitas que estão lá. Tá Todas cheio de lá. receita nos Todas. destaques dela. E todo dia nos stories, quando ela tá preparando o almoço, o jantar, um lanchinho dela da tarde, ela filma mostrando. Por isso que eu sei tantas receitas, porque quando aparece ali que a Nininha tá nos stories, eu já vou lá aprender alguma coisa diferente. Ô, Crisoca, é o seguinte, para quem perguntou aqui das fibras, né? No meu caso, eu tinha muito problema de ir ao banheiro. Assim, eu vivia, ai, agora eu preciso tomar alguma coisa. Ah, agora eu vou tomar, ai, não fui no banheiro faz 3 dias. O que eu tomo? Às vezes eu nem percebia, gente. Mas com a mudança da minha alimentação, comendo legumes, frutas, vegetais, cereais, leguminosas e dando um espaço para o corpo digerir o alimento corretamente, eu melhorei. Então, tem fibra na minha alimentação? Tem sementinha de chia, às vezes em cima da comida. O legume, ele próprio já é cheio de fibra. As leguminosas, as oleaginosas. Mas o espaço que você dá para o seu corpo, você perceber a hora que você janta e você dá pelo menos 12 horas de espaçamento, faz diferença. Porque o corpo parece que começa a digerir coisa que está lá parada, sabe? E o corpo passa a funcionar. Outra coisa que eu acho importante falar sobre o Ayurveda, que eu gosto que as pessoas saibam dessa historinha para ter consciência. O Ayurveda, ele tem horários do dia que são muito importantes. Então, o Ayurveda fala que nós, seres humanos, nós deveríamos viver conforme o nosso ciclo circadiano que é o ciclo do sol. O ciclo do Então, sol. do nascer ao pôr do sol são os nossos horários de se alimentar, de fazer exercício, de estudar, trabalhar, enfim. Quando a gente vai dormir,
Qual é o principal horário do almoço? É das 10 às 2. Vou falar primeiro o almoço, que é o horário do pico do sol. É o horário pita do dia. É o horário do nosso fogo digestivo começar a fazer o trabalho que ele deve ser feito para transformar o nosso alimento. Esse mesmo horário, das 10 às 2 da manhã, é de novo o horário pita. Só que essa hora, em vez dele trabalhar para digerir o nosso alimento, o nosso corpo deveria trabalhar para detoxificar o nosso corpo. Então, é legal saber disso, porque quando você passa a entender isso, cada vez mais você vai querer jantar mais cedo. É verdade. Né? Porque você precisa dar um descanso lá às 10, das 10 às 2, para o seu corpo limpar. É. Eu já jantei, Nininha. Antes da live eu já jantei. Eu também. É. Eu também. Olha, gente, o Dr. Ruguet, que foi meu professor, excelente professor, ele fala o seguinte, ele deu o seguinte exemplo. Imagina que o seu corpo é uma empresa, uma grande empresa, que durante o dia vários funcionários estão ali trabalhando. Quando chega à noite, a nossa empresa ela precisa ser limpa. E entra, então, uma equipe de faxina, né? Para a equipe de faxina fazer bem a faxina, é melhor que os funcionários tenham ido para casa e a empresa esteja vazia, né? Não tem problema se eles estiverem lá, mas a limpeza não vai ser tão bem feita. Sim. Como se ela tivesse vazia. O que é esse vazio? É a gente estar dormindo. É a gente estar no nosso sono. É a gente já ter comido cedo. É deixar o corpo detoxificar, porque o nosso corpo ele tem esse poder. O nosso corpo, todos os dias, ele limpa. Ele é autolimpante, ele é perfeito, gente. Nós perfeito somos perfeitos. mesmo. Nós somos perfeitos, né? É que a gente não deixa ser, a gente vai atrapalhando, né? A gente vai, segundo Matheus Macedo, que é um outro médico ayurvédico que eu adoro escutar as coisas dele. Se vocês puderem escutar do canal Viva Veda, escutem. Todos os dias a gente dá pequenos chutes na parede, ele fala, né? E quando a gente chuta a parede, o nosso pé fica inflamado. Aí se você parar de chutar a parede, aí seu pé vai desinflamar, né? Você não precisa tomar nada. É só parar de chutar a parede. Então, ele pergunta pra gente, né? Quais são os seus pequenos chutes? Quais são os seus chutes na parede, né? O que você faz todos os dias que vai inflamando, que você vai se inflamando? Não tem jeito, todo mundo faz. Mas quais são? E tendo consciência disso, você simplesmente deixa de fazer, né? É verdade. E uma outra coisa que eu acho que ajuda, Nininha, as pessoas que pediram, né, a dica para o intestino funcionar melhor. A água morna com as gotinhas de limão, quando a gente acrescenta o TCM, né, ou óleo de coco, ou ácido caprílico, eu percebo também que além da sensação de saciedade, porque às vezes eu estendo o meu jejum, assim, eu fico tranquilamente, às vezes até as 2 horas sem comer. Eu também. Você também, né? Eu percebo que a questão do óleo, ela não só me ajuda com a questão de regularizar o intestino, como também saciedade, foco, ficar mais esperta, sabe, para as outras coisas do dia. Sim, porque assim, quando a gente vai envelhecendo, não é o nosso caso, né? Jamais. Mas assim, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai entrando na idade vata da vida. O que é a idade? O que é o vata no Ayurveda? É aquele dosha composto pelo elemento ar e espaço. E é o dosha mais seco que tem. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente tende a secar. Então, pensar em nos lubrificar não é hidratar, é lubrificar mesmo, Cris. Então, é colocar o olhinho no café, pode ser uma boa. Colocar na água pode ser uma boa. Regar o seu prato com bom azeite, uma salada com bom azeite. É isso que a gente tem que fazer, sabe? Começar a pensar realmente que a gente precisa começar a se lubrificar, porque a gente vai secando. É normal, é natural a gente ir secando mesmo. Então, essa dica é realmente também muito importante. E o TCM, ele já é comprovado também que ele nutre realmente as células do nosso cérebro, né? Então, essa questão de foco, até cura de Alzheimer, né? Já tem estudos mostrando que ele regenera mesmo, né? As funções cerebrais. Ele é bem focado mesmo. A Bruna, minha filha, às vezes, quando ela ia para a escola, ela te aprova, eu punha um pouquinho para ela no chá.
Ah, E ela pedia, e ela falava, mãe, eu faço a prova muito melhor. Nininha, você sabe que eu falei brincando mas deve ter algum fundamento, porque não é possível. Quando começou essa história de bulletproof coffee, né, de você colocar manteiga ghee no café e tudo, eu falava, gente, isso não é bulletproof, não. Isso aí é o café que lá em Minas a gente toma desde que eu sou menina. Em Minas, gente, eu sou mineira, eu sou de Uberaba, eu sou do interior. Todo mundo na minha casa colocava uma colherzinha de manteiga, porque a manteiga era feita também. A gente não comprava manteiga industrializada. Vinha da fazenda do meu avô, fazia tudo lá na chácara. Chegava em casa aqueles potes, a gente misturava no café e aquilo era uma delícia. Aí eu brinco, falo, não, isso aí não é invenção lá da Califórnia, não. Isso aí foi lá em Minas Gerais. Mas você sabe que o Dave Asprey, o criador O do café inventor, Bulletproof, né? é. O inventor, né? Ele fez uma viagem lá pelos Himalaias e lá eles tomam chá com manteiga, né? E aí foi de lá que ele trouxe os experimentos e criou daí, em vez do chá, o café. E daí tem toda uma explicação lá no livro dele por que é o café, que vai soltando aos poucos, né? A cafeína, ela encapsula, né? E vai soltando aos poucos a cafeína. E faz sentido, né? Porque é uma disposição diferente. Eu não tomo cafeína todo dia, eu fico muito acelerada. Não. Então, assim, cafeína para mim é só, sei lá, uma vez por semana e olhe lá. Se eu tenho uma noite mais difícil, se eu preciso fazer um trabalho que exige mais concentração, porque eu fico muito pilhada. Mas eu uso a mesma receita, só que com chá verde. Ah, que legal. Você põe o Que é olhinho no chá verde. Coloco no chá verde. E E aí, é Nininha, bom. para a gente já entrar numa outra Me dá um questão, batedor. quando eu estou fazendo o chá verde, eu sinto vontade ainda de ter alguma coisa doce, porque o chá verde, mesmo para o meu paladar, que é até mais acostumado com as coisas cruas, ele ainda é muito amargo. E aí eu coloco uma tâmara, eu bato no liquidificador a mesma medida e coloco uma tâmara para ficar assim um docinho. E aí a minha próxima pergunta para você está usando todo o conhecimento, não só dos cursos que você fez de nutrição, da sua formação, como também da experiência que você teve antes, né, na cozinha, para fazer doces. Eu ainda gosto muito do sabor doce. Tenho usado e consumido cada vez menos açúcar na minha vida, mas eu gosto de sentir um sabor doce. Você tem algumas ideias, algumas receitinhas que você pode trocar aqui com a gente? Bom, gente, assim, é só aqui para a gente, tá? Para 130 pessoas. Eu acabei de gravar um curso de 20 sobremesas que vai ser lançado em outubro. Então, assim, Ai, juro, que ótimo! Cris, foi assim, enquanto eu gravava, eu quase chorava, assim, porque eu esqueci que eu sabia fazer isso, sabe? Foi como se eu tivesse, assim, voltado para o mundo Que lindo, que eu sei Nininha! fazer, mas com tudo que eu aprendi hoje em dia, com tudo de novo que eu aprendi, eu não sabia que eu tinha aprendido tanto. Então, assim, eu gosto muito do sabor doce também. Gravando esse curso, eu tive a certeza de que é isso que eu sei fazer da vida e que eu quero mostrar para vocês hoje essa versão que pode ser mais saudável, né? Mas eu adoço, eu particularmente tenho tâmara aqui na geladeira, adoro fazer brigadeiros de tâmaras, enfim, até uma receita que eu ensino, mas eu gosto de adoçar com estévia. Eu Ah, tá. ponho 3 gotinhas de estévia, porque o estévia é o adoçante mais natural que tem, né? É o Sim. da natureza mesmo, ele é o mais natural. Qual o problema do estévia? Ele pode ser amargo. Dependendo da colheita da planta, ele pode ter um amargor que as pessoas não gostam. Ah, mas aí Mas, eu tenho uma dica. O stevia uau, com vanilla da Pura Vida. Não uma amarga delícia. nunca. É. Então, uma delícia. Eu acho assim, para um cafezinho, para um chá, para você ter na bolsa, eu ando com o meu na bolsa, de tanto que eu gosto de até um cafezinho com umas gotinhas. As pessoas falam, Ani, mas fica um tempo sem tomar, porque você vai acostumar. E, gente, eu não acostumo, eu já tentei, mas eu gosto de tomar um café com 2 gotinhas de stevia, eu gosto. E não costumo, não sei, posso tentar, mas 10 dias, diz que é 10 dias, né? Uma semana, não sei. Mas outra Nininha, coisa que as eu quero meninas falar. falaram, conta pelo menos uma sobremesa. Você podia falar do pudim de chia que você fez com coco e Mas, frutas vermelhas. Esse é tão então, facinho, né?
Ó, gente, é muito fácil e isso aí é uma bomba de fibra para o intestino, por exemplo, entendeu? Você pega uma xícara de leite vegetal, qualquer leite, hoje em dia tem no mercado uns maravilhosos, de amêndoa caju com coco, de caju, só de coco, tem um melhor que o outro. Leiam os ingredientes atrás, tá bom? Porque tem alguns que tem muito ingrediente. Mas tem algumas marcas que têm apenas 2 ingredientes. E são esses os melhores. Então, uma xícara do leite de castanha, 1/4 de xícara de chia. Aí você mexe, hidrata. Aí você coloca dentro a fruta que você quiser. Eu coloco morango picadinho e framboesa. E aí mexe. Aí você vai começar a ver que ele vai começar a engrossar, tampa, põe na geladeira, algumas horinhas depois ele tá um pudinzinho assim para você comer. Esse, Cris, Então, nesse eu pingo stevia, porque eu isso, sinto falta dele ficar mais docinho. isso. Esse, como não vai no forno, e eu gosto, amo mel, eu coloco mel. Ah, tá. Então eu coloco mel e misturo tudo e ponho na geladeira, porque o mel não pode aquecer, tá? O mel a Por gente que, não Nininha? aquece. Bom, já perguntei para 30 terapeutas ayurvédicos, ninguém me dá uma resposta, porque muda a composição dele. Nos textos védicos, eles falam, tá escrito, que de néctar ele vira veneno. Ah, É tá. isso que está escrito. Então Agora, a gente não aquece mel. não aquece mel acima de Tá. 50 graus. Até se vocês quiserem aquecer um chá com mel, deixa o chá esfriar um pouquinho e coloca o mel. Mas as preparações que são geladas, eu gosto de colocar o mel e colocar na geladeira, fica muito bom. Eu E acho que ó, o pudim com mel deve ficar até mais gostoso do que com stevia, então. Vou nossa, experimentar esse agora. faz com mel. Põe umas 2 Tá. colheres de sopa de mel para uma xícara de leite de castanha, 1/4 de chia. Aí coloca a frutinha que você quiser. Eu gosto muito com morango, blueberry, framboesa, mas é isso. Um dos que eu mais Isso. gosto é quando a gente mistura o leite vegetal de coco faz essa receita, né? A chia, o mel e pica a manga. Ai, como eu gosto da combinação de coco com manga, Nininha. Muito bom, né? É muito bom mesmo. É. Ô, Cris, sobre o chá que a Cris estava falando, precisa ter o batedorzinho, tá? É legal misturar, porque o óleo, se você coloca o óleo, o TCM no chá, ele vai ficar uma coisa... Uma nata em cima. É uma nata, é. É. Mas o batedorzinho, esse batedorzinho aqui, ó, de fazer espuminha de café, tá vendo? Ele mistura tudo o Dave Asprey, ele explica isso no livro, né? Que ele quebra em micelas. E essas micelas, elas vão sendo absorvidas mais lentamente. E ele fala isso para manteiga ghee. Eu fiquei na dúvida, já perguntei também para Camila, com óleo, quando a gente põe só óleo de coco, também precisa, mas é que mistura Eu também melhor. misturo. Mistura Mas muito. a E manteiga esse ghee, com aparelhinho, certeza, gente, a gente compra em qualquer lugar. Qualquer loja que vende coisas de cozinha, na Amazon, no Magazine Luiza, no Submarino, onde vocês digitarem, não custa nem R$ 10 isso. É muito Não, baratinho. espuminha de café, É. Gente, falta 5 minutos. Eu queria dar uma Já? dica de chá. Por Eu favor. queria dar uma dica de chá, que é o chá de cavalinha, tá? Que é ótimo para fortalecer cabelo, para fortalecer os nossos ossos e para desinchar. Então, dias que você se sente mais inchada, chá de cavalinha. Cadê o meu chá de rosas? Chá de espinheira santa para aliviar para ajudar no esvaziamento gástrico. Às vezes, Olha! comeu demais, toma o chá de espinheira santa que ele ajuda na digestão e ajuda no esvaziamento gástrico. Outra dica que eu queria dar, nada a ver com chá, mas eu sou assim mesmo, vou de um assunto para o outro, já volto para o chá, esqueci. Essas tortinhas, Cris, veganas, nunca comi nada tão bom da Holy Café. Eu conheci as meninas agora, tô assim, em love com essas tortinhas. Não é boa, Mel? Eu compro a manteiga de amendoim, de nuts. Delas, da Holy Café? Holy Café? É Holy alguma coisa. Será que é o café? Gente, Chama Holy alguma coisa. ou Holy Nuts. Holy não sei. Nuts, talvez. Holy Nuts. Gente, experimentem, por favor, essas tortinhas assim, para ter no freezer, assim, Salvador também. Que mais? O Mel, queria meu chá de rosas. Bom, tem um chá de rosas
Acho que tá aqui. Ali, ó, rosa O de rubra. Pega pra mim cacau eu rapidinho. também adoro tomar Chá de antes casca de cacau. dormir. Pega pra mim esse aqui, ó, Mel, da casca aqui. Calma. Não, Mel, tá acabando o tempo. Do da casca, por favor. Corre, Mel! Mel! Ó, Cris, esse da casca de cacau da Maré Chocolates, maravilhoso. E o cacau, ele é maravilhoso, né? Um chá de cacau, assim, é triptofano na veia, né? Que é o precursor da nossa serotonina. E para os pitas de plantão, o dia que você está se sentindo muito pita, quente, irritado, nervoso, a gente não é assim, né, gente? A gente é pleno. Mas um dia que a gente possa estar, um chazinho de rosas, esfria, acalma. Aí você faz, deixa geladinho e toma. Uma delícia também esse chá. Rosa rubra. Que mais? Vocês Que não mais, sabiam gente? desse de casca de cacau? Esse de casca de cacau, gente, e ele é ótimo também para aquela hora do desespero de querer comer o doce, porque o cheiro dele é o cheiro do chocolate. Claro, eu falando assim, fica parecendo, até parece que tomar um chá vai ajudar. Mas uma acreditem, casquinha, ó. ajuda, viu? Ajuda. É isso, gente. Toma e dá um espaço. Dá um espaço. Pensa no espaço, aquilo que a gente falou no começo da nossa live. Quem não estava aqui, eu falei que é muito importante a gente dar um espaço para o nosso corpo, para o corpo fazer a digestão e a absorção corretamente do modo como deve ser feito. Às vezes a gente coloca muita coisa ao mesmo tempo e come várias vezes por dia, muita quantidade, e a gente não dá esse espaço. O espaço é muito importante para o intestino funcionar, para a gente dormir, para a gente acordar, para a gente fazer, para tudo, para a gente fazer boas escolhas, né? É como falamos no começo, o espaço, ele é o lugar das coisas se manifestarem. Imagina, se você é um artista, como você vai pintar se você não tem uma tela em branco na frente? A criatividade fica ali reprimida. Então, o corpo precisa desses espaços para as coisas boas acontecerem, para ele trabalhar e te desintoxicar, colocar à tona o que tem de melhor nos alimentos, né, Lininha? Exato, é isso, para a gente digerir corretamente o que deve ser digerido. E a digestão não Lininha, é só muita gente pedindo chá para dormir, mas muita gente. Você tem que falar antes de acabar. Gente, chá para dormir, vou falar, bom, a gente pode tomar chá de camomila, chá de melissa, tudo isso vai acalmando, mas não toma muito à noite, não. Toma mais no fim do dia, quando for umas 6, 7 horas. Porque também, se toma muito à noite, aí acorda para fazer xixi, aí também não dorme. Acorda, né? Para Então, fazer xixi. E interrompe essa limpeza do corpo no meio da noite. Então toma, mas toma umas 6 da tarde, umas 7 da tarde, e vai fazer efeito, porque se você começar a tomar, sempre ele faz efeito. Melissa é maravilhoso, camomila é maravilhoso, hortelã é maravilhoso para noite. E faz um mix também desses chazinhos. Vocês vão descobrir que misturando os sabores, eles também ficam, às vezes, bem gostosinhos. Gente, às vezes um leitinho aquecido com noz moscada. O noz moscada tem um efeito sedativo. Então, se você aquece uma xicrinha de leite, põe um pouquinho de pó de noz moscada, 2 gotinhas de stevia, assim, toma, vai dormir, que noz moscada é maravilhoso, porque tem um efeito super sedativo no nosso corpo. Olha que bom, gente. Nossa, Nininha, uma hora foi até pouco. Foi pouco, mas ficaria aqui falando mais. Eu também, porque eu tô adorando. E a Mel me ajudando, né, Mel? E a Mel, ó, sem a Mel, Mel, agora na parte dos chás, então. Gente, obrigada, Cris, obrigada. Nininha, eu que te agradeço. Gente, obrigada por terem estado aqui conosco. Que delícia poder compartilhar essas coisas com vocês. Delícia, quem quiser mais receitas, acompanhem a Nininha. Vocês vão aprender tanta coisa com ela. E até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Nininha. Obrigada, Mel. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo, Cris. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, amor.